Olá pessoal, quero abordar hoje com vocês a construção do conhecimento científico sobre as mudanças climáticas, uma história que envolve aproximadamente 200 anos. Lembrando que duas áreas do conhecimento científico se ocupam dos fenômenos climáticos. A meteorologia trata das mudanças do tempo no curto prazo, em termos de dias, de semanas, e a climatologia trata desses fenômenos climáticos num prazo mais longo, de anos, de décadas, de milhares de anos inclusive. Então, a construção deste conhecimento remonta ao início do século XIX. Um primeiro personagem a ser lembrado é o físico francês Joseph Fourier. Ele descreveu o efeito estufa natural da atmosfera. Ele assinalou que o clima da Terra é determinado pelo equilíbrio térmico entre a radiação solar de entrada e a de saída, mostrando que a atmosfera, na sua composição existente, ela retém uma parte do calor que chega até a superfície da Terra, impedindo que ele volte para o espaço. Este calor, portanto, retido, o efeito estufa natural da atmosfera, permite que exista a vida humana e a vida de outras espécies. Esta noção é muito importante. Depois temos a Eunice Newton Foote, uma pesquisadora e militante feminista estadunidense que em 1856 relatou o primeiro experimento prático sobre o efeito estufa. Ela pegou 3 cilindros e colocou um termômetro dentro de cada um. Um dos cilindros continha ar úmido, outro ar seco e um terceiro ar enriquecido com dióxido de carbono, o CO2. Colocou esses cilindros no solo e observou o que acontecia. E ela percebeu que a temperatura mais elevada era a do cilindro com dióxido de carbono. Então, o relato desta experiência científica é o primeiro experimento prático sobre o efeito estufa. Alguns anos depois, em 1861, o físico irlandês John Tyndall apresentou novas provas de que também vapor de água e outros gases criam efeito estufa adicionais ao efeito estufa natural desempenhado pela atmosfera terrestre. Em 1879 é criada a Organização Meteorológica Internacional, uma organização que começou a compilar e padronizar os dados sobre condições meteorológicas, incluindo a temperatura. Então, esta organização, junto com outras, começou a disponibilizar para os pesquisadores dados padronizados sobre o aumento da temperatura, permitindo comparar, por exemplo, as temperaturas do início da Revolução Industrial e as temperaturas globais hoje existentes no planeta. Em 1896, um personagem muito importante na ciência do clima, Svante Arrhenius, um químico sueco, estabeleceu pela primeira vez o vínculo entre Revolução Industrial e efeito estufa. Ele apresentou evidências de que a era industrial, movida então a carvão, estava colaborando para o aumento do efeito estufa natural. O pesquisador Svante Arrhenius, inclusive, acreditava que poderia ser benéfico para a humanidade, diminuindo o frio extremo em algumas regiões, mal sabendo o que estava à frente, o que nós estamos presenciando hoje, que são efeitos absolutamente desastrosos para a humanidade. Em 1900, o físico sueco Knut Angström descobriu que o CO2 absorve intensamente partes do espectro infravermelho e produz efeito estufa. Então, novas evidências da importância do dióxido de carbono enquanto elemento adicional no efeito estufa presente na atmosfera. Em 1938, o engenheiro inglês Guy Callendar apresentou as primeiras evidências de que o planeta já estava aquecendo. Ele utilizou registros minuciosos de 147 estações meteorológicas em todo o mundo e ainda fazendo cálculos à mão, não havia ainda os poderosos computadores de hoje, com cálculos à mão verificou que as temperaturas globais já haviam subido 0,3 graus centígrados durante os 50 anos anteriores e atribuiu este fenômeno às emissões de dióxido de carbono emitidos pela indústria.
Em 1958 entra em cena um outro personagem muito importante, o climatologista estadunidense Charles Keeling. Ele partiu para a estação de observação meteorológica no topo do vulcão Mauna Loa, no Havaí, onde passou a fazer medições diárias sobre as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. E após 5 anos, obteve provas inequívocas de que o uso de combustíveis fósseis estava sendo responsável pelo aumento, né, de concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. A curva Keeling constitui até hoje o registro mais longo sobre mudança nos níveis de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Na década de 60 entram em cena equipamentos tecnológicos muito poderosos. Os satélites da NASA, os satélites Nimbus, começaram a fornecer dados sobre as temperaturas globais, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a camada de ozônio e também a espessura do gelo marinho. Então, os instrumentos tecnológicos, a partir da década de 60, começaram a fortalecer as pesquisas que os climatologistas de então vinham desenvolvendo. Em 68, o glaciólogo britânico John Mercer previu que o aquecimento global poderia causar o colapso das camadas de gelo que existem no Polo Norte e no Polo Sul, levando a uma elevação desastrosa do nível do mar, a partir da desintegração das geleiras. Isto poderia elevar o nível do mar em cerca de 5 metros, dizia ele. Hoje nós sabemos que o aumento do nível do mar decorrente do degelo total do Polo Norte e do Polo Sul supera 70 metros no nível do mar. Ou seja, é gravíssima a situação de um hipotético degelo do Polo Norte e do Polo Sul. Em 1985, o geoquímico estadunidense Wallace Brecker introduziu o termo aquecimento global no vocabulário ambiental. E este autor também foi o primeiro a mostrar a influência da rede global das correntes marítimas sobre a temperatura do ar e os padrões de chuva. Na década de 80 ainda, pesquisadores franceses e russos inauguraram perfurações no gelo da Antártica e da Groenlândia, obtendo valiosos dados contidos nas bolhas de ar que estão presentes no gelo, e estas bolhas do ar contêm informações sobre a relação entre temperatura e nível de dióxido de carbono na atmosfera em tempos passados. Em 2004, uma equipe de cientistas extraiu um núcleo de gelo de 3 quilômetros, contendo o registro do clima dos últimos 800 mil anos, cujos níveis atmosféricos daquela época, a concentração de CO2 de 800 mil anos atrás, hoje já está superada, para ver a gravidade da situação em relação a tempos passados. Bom, a partir daquele período, anos 80, 90, começou a surgir um consenso global entre os pesquisadores sobre o efeito das emissões de gases de efeito estufa dos humanos em relação aos níveis do passado. A criação do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, em 88, deu legitimidade política e grande visibilidade à ciência do clima. Bom, e o negacionismo climático? O negacionismo climático tem muito menos a ver com ciência do que com interesses econômicos e políticos. Eu vou abordar isto num outro momento, mas gostaria de apresentar um dado que é relevante. O pesquisador James Powell, em 2015, num artigo na revista Science, mostrou o seguinte: apenas 4 artigos entre 69.406 artigos publicados em revistas especializadas nos últimos 25 anos não concordavam com o fato do aquecimento global causado pelos seres humanos. Então é praticamente uma unanimidade. Pouquíssima gente especializada discute a realidade do aquecimento global causado por seres humanos no âmbito da ciência. Hoje a ciência do clima está bem estabelecida, tem recursos tecnológicos em seu apoio muito poderosos.
há mais de 30 mil equipamentos tecnológicos, incluindo estações, incluindo satélites e outros poderosos instrumentos espalhados na superfície do planeta e no espaço. Então, estes equipamentos ajudam na mensuração, na medição científica do aumento das temperaturas e estabelece as correlações com o aumento dos níveis de gases de efeito estufa, que são os principais, né? O dióxido de carbono, o gás metano e o óxido nitroso. Então nós temos hoje fontes muito seguras para dizer que o aquecimento global é uma realidade e que a ciência do clima está muito segura acerca do que diz. No Brasil também temos cientistas do clima com renome. Eu lembro aqui o Carlos Nobre, o Paulo Artacho, o José Antônio Marengo, entre outros, e nós podemos estar muito confiantes de que aquilo que a ciência do clima vem apontando, de fato, é uma boa descrição do que já está acontecendo e do que vem pela frente. Então vamos acompanhar com atenção, né, o que os cientistas do clima estão nos dizendo para que a gente possa enfrentar do melhor modo as alterações profundas que estão em curso no planeta.